Sou militante do MOP, sou professor também, e eu vou fazer uma fala que é meio que uma leitura de conjuntura que a gente do MOP tem, né, desse cenário atual, assim, dos trabalhadores. A gente enxerga uma grande dificuldade de organização da classe trabalhadora atualmente, e isso é fruto da reconfiguração do sistema capitalista, justamente para desorganizar a nossa classe, né? Então, o sistema, para ele continuar existindo, ele sempre vai se reconfigurar. O primeiro passo disso foi a estatização do sindicato. Então, nos anos 30, enfim, no período de Getúlio Vargas, quando os sindicatos eles foram estatizados, isso foi o começo de uma desorganização da classe, né? Porque passou a luta sindical para uma luta dentro do Estado, ajudando a criar no sindicato, na verdade, né, uma classe em que separava os trabalhadores dos militantes e criando muitas vezes uma direção, uma base, e fazia o sindicato focar muito mais em lutas econômicas, salariais, e perdeu o seu viés revolucionário. Atualmente, né, com esse cenário, o capitalismo se reconfigura para continuar atrapalhando a nossa mobilização, né? E ele está fazendo isso de um jeito em que não só a luta da classe trabalhadora já está desmobilizada, já está estatizada, já está pelega, mas como ele está acabando com o próprio sentido de classe de sindicato, né? Com a uberização do trabalho, com a pejotização, né? Então as pessoas não só se organizam porque não querem, porque não têm consciência de classe, é porque elas não podem. Não existem mais mecanismos, não está mais existindo mecanismo, né, para os profissionais da atualidade, né? Saiu um estudo atualmente, né, que falou a nova onda dessa geração ter 4 empregos. E aí estava falando sobre como os jovens atualmente estão fazendo freelance cada vez mais, e que isso é o que há de novo, né? Veja, jovens trabalhando em 4 serviços e ao mesmo tempo não trabalhando para ninguém, né? É a uberização do trabalho, a pejotização, né? As pessoas cada vez mais não se identificam enquanto classe, então criam um sentimento de individualismo, né? O neoliberalismo avança cada vez mais nesse sentido, e as pessoas não veem horizonte coletivo de luta. Então, se eu estou lascado, a culpa é minha. Por quê? Porque eu que não soube abrir uma empresa direito, eu que não consegui me administrar direito, eu que tenho minhas questões mentais, né? Então as pessoas elas vão cada vez mais criando esse sentimento de individualização em relação à sua própria classe. E é um não reconhecimento de classe, né, em certa medida. E com isso a gente pensa, nossa, se a gente não tem mais a luta sindical, né, se ela está cada vez mais se dissolvendo nas nossas mãos, então a gente ainda tem o comunitário, pelo menos, né? Historicamente, não só o movimento sindical, como o movimento comunitário, organizado nos bairros, também tem um papel muito importante, né, na luta da classe trabalhadora. E a gente, do comunitário, encara o mesmo problema, né? Ou seja, o aumento do custo de vida, a especulação imobiliária, faz com que as pessoas se tornem cada vez mais nômades urbanos, né? Então elas ficam de aluguel em aluguel, não criam uma identificação, um tipo de raiz, né, naquele bairro para conseguir construir luta. E tudo isso é um tipo de esvaziamento, né, desse sentimento coletivo, né, desse reconhecimento de classe, porque você ser um trabalhador, você ser da classe trabalhadora, você não necessariamente vai estar ali trabalhando num sindicato. Um Uber também é um trabalhador, né? Uma pessoa que faz brigadeiro para vender na rua também é um trabalhador, né? Então esse tipo de configuração econômica não está tendo onde se respaldar. E aí a luta comunitária é uma saída, né, nos bairros, mas ainda assim com essa dificuldade, graças à especulação imobiliária e essa individualização cada vez mais que as pessoas têm, né? O Rafael vai falar um pouco agora sobre a nossa perspectiva de luta, né? Então, se a questão é o individualismo, é a separação,
não tem saída fora da luta coletiva, não é mesmo? Se a questão é uma questão de hierarquia, então a gente constrói uma luta horizontal, enfim.